Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 19 de janeiro. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nós estamos no segundo domingo do tempo comum. Mais uma vez eu insisto, o tempo comum é o tempo em que somos convidados a estar lado a lado com o Senhor, nos aproximarmos efetivamente dele, como discípulo amado. O discípulo tem que estar com o Senhor, ouvir aquilo que ele tem a dizer, aquilo que ele tem a ensinar, para que depois possa testemunhar. Então, todos nós somos convidados a este movimento, a estar na presença do Senhor e a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, só um detalhe curioso que, sobretudo, vivia-se na tradição. Nós tínhamos, na tradição da igreja, 3 epifanias constituídas. Ou os padres da igreja olhavam para a vida de Jesus e percebiam 3 epifanias. A primeira, que é a mais conhecida, quando então os 3 reis do Oriente chegam na casa onde está Maria, sua mãe, e o menino, e ali abre os tesouros, os presentes a Jesus. Esta é a primeira epifania, dia 6 de janeiro. Uma segunda epifania acontece no batismo do Senhor. E olha como a igreja ela vai encaminhando isto. Então nós vivenciamos um domingo a epifania, no domingo passado o batismo do Senhor, onde a Santíssima Trindade se manifesta visivelmente. O Filho de Deus encarnado é envolvido pelo Espírito Santo e uma voz que vem do céu dizendo: "Este é meu Filho muito amado." Então, é um dos textos fundamentais para que possamos
ter consciência de um Deus unitrino. Então, o dogma da Santíssima Trindade tem o seu fundamento bíblico a partir deste texto fundante. E nós temos uma terceira epifania, que é, então, o primeiro sinal descrito por São João, que é as bodas de Caná. Então, olha como a igreja ainda manteve este caminho: epifania, batismo e agora, então, esta realidade do casamento, de Caná da Galileia. Jesus manifesta a sua glória. Ele antecipa, então, a sua glória, convertendo a água em vinho. Dito isto, vamos então refletir um pouco sobre a liturgia para esse fim de semana, para esse domingo, melhor dizendo, dia do Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que a liturgia nos propõe neste segundo domingo do tempo comum utiliza a metáfora do casamento. Então, essa imagem do casamento não é algo fora de contexto. Essa é a dinâmica do amor de Deus para conosco. Então, todos os corações precisam viver esse caminho do grande casamento entre Deus e a humanidade. Tudo isso para descrever a relação do amor de Deus e da comunhão entre Deus e o seu povo, cada um de nós. Inclui também um convite para todos nós a entrarmos nessa história de amor que Deus se dispõe a construir conosco. Então todos nós somos convidados. E é um convite ali firme, para que possamos estar também vivenciando esta história de amor com o Senhor. Nós contamos ainda, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 62, versículo de 1 a 5. E nesta primeira leitura, nós temos um profeta anônimo, de certa forma, que está falando sobre Jerusalém, a Terra Santa, a cidade triste e em ruínas que as tropas babilônicas devastaram, destruíram, está sendo convidada a perceber a garantia do amor de Deus para com eles. Deus os ama com um amor sem fim. E é este amor de Deus que irá regenerar, reedificar, reconstruir Jerusalém das ruínas, recriando e transformando numa noiva. Então, amados irmãos e irmãs, é por isso que o Senhor vai dizer: não mais te chamarão abandonada, e a tua terra não mais será chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e a tua casa será bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Então, essa realidade de um amor, de um Deus tão amoroso para com seu povo, uma realidade de um casamento. Então, o povo de Deus, a nova Jerusalém, cada um de nós, somos também esta noiva que encanta o coração de Deus, mesmo em meio às nossas fragilidades. Deus não resiste a um coração humilde, contrito, que o busque. Então, que nós possamos nutrir esse coração. Assim também esta Jerusalém, esta noiva, iluminada pelo amor da graça de Deus como cidade, esposa de Deus, vai se encher de orgulho e de alegria, ou melhor, não somente ela, mas o próprio Deus, como um dileto esposo, vai ter o coração cheio de alegria pela vida desta digníssima esposa. O Salmo 95 traz como resposta: cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Então,
Nós somos convidados, diante desse amor de Deus para conosco e dessa relação de amor que devemos ter para com o Senhor, de cantar hinos de alegria ao Deus que tanto nos ama. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11. Paulo lembra a todos os cristãos de Corinto, amados irmãos e irmãs, os carismas, os dons que Deus nos concede como sinais de amor de Deus. São sinais do amor do Deus vivo e verdadeiro ao seu povo. E são destinados para o bem de todos, sem exceção. Não pode servir para o uso exclusivo de alguns. É para o bem de todo o povo e não benefício de apenas uma pessoa. Nem pode ser fator de divisão ou também de tensão comunitária. Os dons precisam unir. Na partilha comunitária dos dons de Deus, manifesta-se o amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a comunidade perfeita de amor é o espelho para a nossa vida enquanto comunidade de povo de Deus. Por fim, o Evangelho, amados irmãos e irmãs, desse cenário de casamento, da festa de casamento de um jovem casal em Caná da Galileia, apresenta então para nós o programa que se pode ou que se deve se concretizar na história do povo de Deus. Trazer o vinho bom, o vinho da alegria, o vinho do amor, a relação entre Deus e os homens. Da ação de Jesus, de suas palavras, dos seus gestos, do seu amor até o extremo, da sua entrega e doação, nascerá a comunidade da nova aliança, o novo povo de Deus. A comunidade que vive no amor a Deus e que se dispõe a dar testemunho desse amor ao mundo, ou de exercer este amor no mundo. Portanto, esse cenário, amados irmãos e irmãs, do casamento que nós contemplamos aqui neste texto do Evangelho de São João, é esta relação entre Deus e o seu povo. Deus quer que possamos viver esta alegria do vinho novo, o vinho do amor, da paz, da concórdia, para que possamos, amados irmãos e irmãs, ser dignas testemunhas dele neste mundo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Dai-nos, Senhor, um amor esponsal, um coração que te ame como nosso divino e eterno esposo, esposo deste povo, do novo povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.